Dando continuação aos nossos estudos sobre arrependimento, vamos para o EP 03. Primeira pergunta que nós precisamos fazer, baseado em todo o conteúdo que já foi falado. Se você não acompanhou, vai nos outros vídeos que estão lá todo o conteúdo que nós já passamos. Dando continuidade, a gente precisa também entender se nós realmente cremos em Cristo. Como assim? Eu realmente creio em Cristo? Sabe, essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Eu realmente creio em Cristo? Eu realmente creio no Evangelho de Cristo a ponto de me arrepender? Então, será que eu creio no Evangelho de Cristo a ponto de mudar o meu coração? Será que eu creio no Evangelho de Cristo a ponto de mudar a maneira como eu vivo, penso e ajo? Será que eu creio no Evangelho de Cristo? Será que eu creio no poder do Evangelho de Cristo? Porque às vezes a gente pensa que não consegue mudar, né? Então os seres humanos, eles têm esse pensamento aí de que nada podem fazer mediante a situação pelas quais eles vivem. Mas a realidade é, será que nós cremos realmente no poder do Evangelho de Cristo, no perdão que Cristo nos oferece? Nós cremos realmente nisso? Tá aí um ponto importante para a gente, quando a gente fala de arrependimento, é isso que nós estamos falando. Será que nós cremos realmente no poder do Evangelho de Cristo? Será que nós cremos que nós podemos mudar de vida de acordo com a graça de Cristo? Será que nós acreditamos que existe aquele pecado que a gente não consegue mudar? Então esse é um ponto. Para nós podermos nos arrependermos, nós precisamos crer no Evangelho de Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho de Cristo. Entende? Um outro ponto importante também que a gente precisa analisar é: a minha fé é real? Como assim? A minha fé é real? Eu creio mesmo nisso que eu estou dizendo para vocês que eu creio? É uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias, entendeu? A minha fé é real? Quando eu peço perdão a Cristo, eu creio que Ele me perdoa? É um ponto importante a gente pensar. É um ponto a se falar. Então, quando a gente fala de arrependimento, dando só continuidade nas aulas, é isso que nós estamos dizendo, sabe? É isso que nós estamos falando. A nossa fé é real mesmo, a ponto de mudar a nossa vida, de dar-nos fé, de dar-nos confiança em Deus. A nossa fé é real, a ponto de nós nos submetermos ao Evangelho de Cristo. A nossa fé é real. Esse é um ponto. Então, tendo tudo isso que eu falei para vocês em base, a gente vai caminhar para um outro ponto. Qual? Se eu creio em Cristo, eu preciso mudar. Esse é um ponto. Então, trazendo para a prática sobre o arrependimento, é isso. Se eu creio em Cristo, creio no perdão, creio que preciso, que estou errado, e creio que Cristo pode me perdoar, que a mão poderosa do Senhor está sobre as nossas vidas, nós precisamos mudar. Se eu creio, eu preciso mudar, viver de acordo. Se eu creio, eu preciso viver de acordo. É isso que nós estamos constantemente dizendo e falando. Entende? É sobre isso que nós estamos falando nos vídeos que nós estamos fazendo. Se eu creio, eu preciso mudar. Entende? Outra coisa, o arrependimento precisa vir carregado de mudança, de vida. O arrependimento, ele precisa vir carregado de mudança. Então é uma decisão que eu tomo e que ela precisa se manter, constância, precisa se manter. Então eu decidi me arrepender, Deus me fez, me mostrou que eu estou errado. E aí eu me arrependo. Creio no perdão de Cristo. A graça de Jesus nos ajuda, certo? E a gente caminha crendo no Evangelho, se arrependendo, consertando os erros, mudando de vida. Nós precisamos gerar arrependimentos que geram frutos. Então, eu preciso produzir em mim um arrependimento que gere frutos, mediante a graça de Cristo. É isso. É sobre isso que nós estamos falando. Então, o nosso arrependimento, ele precisa vir carregado de frutos. Como que nós vamos realmente mudar as coisas? Quando a gente resolver verdadeiramente, primeiro, crer no Evangelho de Cristo e sustentar a nossa decisão de mudança. Traga-me frutos. É isso que eu gostaria de dizer isso. Mostre-me frutos. Para mim, não. Para Deus. Para as pessoas que esperam que você mude. Mostra frutos. Mostra que está arrependido. Mostra que quer mudar. Mostra que está diferente. Glória a Deus. Falou. Esse é o EP 03.